Acho até que foi uma boa escolha do São Paulo, dentro do que o mercado apresentava. E o time hoje jogou mais leve. Já quando estava 11 contra 11, a gente viu um São Paulo organizado defensivamente, né? Os 3 zagueiros muito bem. O Alan Franco talvez tenha feito a melhor partida dele com a camisa do São Paulo, bem ali com o Arboleda, com o Diego Costa. A base do meio-campo, os 2, né, que são caras bem constantes nesse time, principalmente quando a gente lembra a melhor versão do São Paulo com o Dorival Júnior. Partidaça do Alisson, né, que é um jogador fundamental, se encontrou muito nessa função. E o Pablo Maia também voltando a jogar bem. Sim. Isso foi uma grande notícia. Eu sei que a estatística, às vezes, vazia, ela não diz muita coisa. O Pablo Maia hoje não errou nenhum passe no jogo. Mas não foi só importante nessa circulação de um time que teve muita posse de bola. Também teve desarme, foi aquele jogador que a gente viu, né, que chegou até a ser lembrado, né, pelo Dorival Júnior na seleção brasileira. Então, acho que hoje o São Paulo ele deu uma resposta para o seu torcedor. Esse elenco pode muito mais. Acho que o time estava jogando bem abaixo. Existia já um desgaste grande com o trabalho do Carpini, né? Ali internamente não encaixou. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente. E eu estou muito na linha do André, né, na questão do André Silva. Esse jogador foi uma belíssima contratação do São Paulo. O Vasco também tinha um interesse nele, né, na época. Teve uma disputa ali entre os 2 clubes. E ele foi muito para o São Paulo por conta do fator Libertadores, pelo projeto que o São Paulo apresentou para ele. Ele já entrou bem sendo 9. Hoje ele entrou bem num trio de ataque, jogando mais pela esquerda, mas com muita liberdade para movimentar. Ele dá assistência para o Calleri jogando pelo lado direito. Um jogador leve, um jogador que chega com força. Aos poucos ele vai se colocando ali como um jogador que pode ser importante na sequência do trabalho. E eu acho assim, algo que foi importante é que o jogo do São Paulo fluiu com a posse de bola. A gente teve alguns experimentos do Carpini já em um momento de desgaste. Sim. E numa pressão até interna de colocar o Rames em campo. E às vezes o São Paulo era muito lento nessa circulação de posse de bola. Por conta do Rames e por conta do entorno do Rames também. Faltava jogador de velocidade ali até para ele encontrar o passe. Hoje eu achei que o São Paulo fluiu muito bem na sua criação. E óbvio, né? Depois que você tem 2 expulsões, isso cria ainda mais espaço. Cria um espaço, por exemplo, que o Ferreirinha conseguiu aproveitar. Segundo jogo consecutivo que ele marca, né, com a camisa do São Paulo. Vamos esperar sem oba-oba, sem falar que o time foi transformado, mas hoje o São Paulo venceu e convenceu. E acho que mostrou o potencial que esse próprio elenco tem, né? Oba-oba fica um pouquinho de lado com relação à atuação, que foi boa, foi convincente, mas vamos deixar o oba-oba de lado. Mas dá para fazer um oba-oba com o André Silva, né? Porque, vê, eu citei, o André citou, o Donan citou. Eu acho que é para o Zubeldia, quando assumir agora, já no próximo jogo, vai comandar pela Libertadores, é para olhar o André Silva, já falou para esse aqui, eu tenho que colocar desde o começo. Não tem não, prof? Tudo já bem? Olhou, né, William? Não é? Estava lá. Já estava lá. Boa noite a você, boa noite aos companheiros. Boa noite. Um grande destaque. No primeiro tempo, o primeiro gol, o gol do Calleri, não só sai com ele pela direita, como ele faz uma bela jogada pela esquerda, que a conclusão é do Luciano de cabeça. O São Paulo já poderia ter feito um placar melhor no primeiro tempo, muito por como jogou, pela mobilidade desse jogador, que não era titular, mas já vinha pedindo passagem há algum tempo. Eu acho que com Carpini ou sem Carpini, esse rapaz ia acabar entrando no time. Ele já vinha merecendo esse lugar. Sobre a postura do São Paulo, essa coisa meio fofoqueira, né? Viu como jogam sem eles, né? Eu acho que é muito mais uma alegria pelos novos tempos do que um desagravo pelos velhos tempos. Acho que é uma coisa natural de um time que tem qualidades. Hoje a gente pode falar de 5 candidatos ali a melhor em campo, todos do São Paulo. Todo mundo cumpriu a sua, né? Pablo Maia, Alisson, Alan Franco atrás, Calleri, Luciano e sim, o André Silva, que para mim é o melhor de todos. 6 nomes num time de 11, fora os que entraram, Ferreirinha entra, faz o gol. Deu tudo certo para o São Paulo. E retroagindo as melhores atuações tricolores, eu diria que foi o melhor jogo do São Paulo desde aquela semana eufórica da quebra do tabu em Itaquera e do título contra o Palmeiras. Sendo que mesmo naquele jogo contra o Palmeiras, o São Paulo não foi melhor que seu adversário. Que é claro, é de um nível muito superior ao desse Atlético Goianiense, que das 10 primeiras expulsões do campeonato, consegue ter 4 delas. Fora a do técnico Jair Ventura da estreia contra o Flamengo. Então esse time tem sérios problemas, vai ter sérios problemas. O Jair fez
imbecil do Luiz Felipe, né? Um jogador experiente, 30 anos, passagem pelo Santos, e coloca tudo abaixo no começo do segundo tempo. O segundo tempo praticamente não houve para o Atlético Goianiense, mas o São Paulo não tem nada a ver com isso. Pelo andar da carruagem, desde o primeiro tempo, o São Paulo venceria essa partida do mesmo jeito. Foi uma grande atuação do Tricolor hoje. E aí, vamos de André Silva, Caleri e Luciano, mas e depois, como é que faz, hein? Porque vai chegar gente aí nesse time, né? Tem um pessoal para entrar aí, o Breiler, tudo bem? Você tá faceirinho hoje. Deu uma empolgada do São Paulo, né? Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. Realmente, mais uma boa atuação do André Silva, que já tinha, de certa forma, agradado a torcida do São Paulo pela atitude que ele tem em campo, não só por ter marcado contra o Cobressal, um jogador muito voluntarioso, um jogador de muita briga com os zagueiros. E, mais uma vez, hoje, ali o Alex e o Luiz Felipe, que acabou sendo expulso, tiveram muita dificuldade para encontrar a marcação, o Caleri também se movimentando bem. Então, uma coisa o André Silva já provou, ele pode jogá-lo junto com o Caleri. E outra é que o time ganha muito mais verticalidade com ele em campo, porque é um jogador sempre de olhar para frente, um jogador que proporciona ainda mais ligações diretas, e ligação direta de qualidade, não é o chutão, mas buscando o cara para ganhar no corpo, na corrida, é mais um para dividir essa responsabilidade de trombar com os zagueiros, com o Caleri. Então, além disso, de ser um cara com o ofício de centroavante, mas com capacidade de movimentação, ele é esse atacante de mobilidade. Então, ele pode jogar, já mostrou nesse jogo contra o Atlético Goianiense que casa bem com as características do Caleri, do Luciano e, principalmente, casa bem com as ideias do futuro treinador. O Zubeldia gosta de times verticais, gosta de times que tenham sustentação lá na frente. Na LDU, o time mais recente dele, a gente viu o Guerreiro fazendo o papel do centroavante, segurando muitas bolas. Mas a oportunidade de ter um atacante que divida esse protagonismo e possa elevar não só a estatura do time, mas também essa briga por uma bola mais direta, para o Zubeldia, o André Silva pode ser um jogador muito interessante e um jogador-chave. E aí a gente vai discutir, mas quem sai nesse time, quem perde espaço? O Rames, né, lesionado, naturalmente, vai ter uma ladeira muito maior, porque André Silva é um titular. A gente viu, Ferreira entrou, fez gol, é um jogador interessante para lado de campo. A LDU do Zubeldia também tinha isso. Johan Júlio fazia muito São Paulo que eu diga, né? Exato, sofreu lá, com isso. Foi todo em cima. Então, naturalmente, o Rames tende a perder espaço. Vai haver a mesma grita do Carpini para colocar o Rames em campo? Tenho dúvida, porque a amostragem do Rames, por mais que o Carpini tenha dado a oportunidade ali, meio que a revelia, meio que a contragosto, mas não foi um jogador que, nesse período de São Paulo, apresentou com o Dorival, com o Carpini, agora com o Zubeldia, a intensidade que se pede para a possível proposta que o São Paulo vai ter, que é de um jogo muito intenso, de muita pressão lá na frente. Então, para mim, hoje, no time do São Paulo, faz muito mais sentido ter o André Silva como titular do que o Rames. Tecnicamente, o Rames é um jogador refinado, um jogador que te possibilita a criação, mas para time titular, eu vejo 2, 3 cenários mais interessantes para o São Paulo sem o Rames do que com ele em campo. Então, e o André Silva é esse jogador, para que o Zubeldia olhe com atenção e possivelmente como um jogador que hoje ganhou em campo um status de titular. E não é simplesmente pela característica, pela forma de jogar. Ele tem se provado, como o Donan ressaltou, em mais de uma posição. Vejo como um nome muito interessante. E a sensação que deu, não só do André Silva, mas a sensação que deu assistindo o São Paulo contra o Atlético Goianiense, é que o São Paulo tirou uma bigorna das costas. Exatamente. Estava um time muito mais leve e essa bigorna não é o Carpini, a figura dele. É a situação toda. E a situação que a diretoria criou nessa reta final, de prolongar a agonia. Contra o Fortaleza, já se sabia que o Carpini não seria mais o treinador do São Paulo. E a diretoria do São Paulo esticou a corda. Poderia, antes mesmo de fechar com o Zubeldia, já ter subido o Milton Cruz, faz esse papel de transição e não estender um desgaste que foi passando para o campo. Os jogadores sentiam essa pressão. Só não fizeram isso porque se tratava de um treinador em começo de carreira, com as costas estreitas,
né? É muito mais fácil você tratar dessa maneira um técnico que não está estabelecido no futebol brasileiro do que alguém que está no começo, dirigindo até o momento o principal time da sua vida. Embora isso seja verdade também em relação ao próprio Zubeldia, né? É até curioso, se é que a gente pode entrar nesse assunto, a questão de ele ter desagradado algumas pessoas no São Paulo, especialmente o Muricy Ramalho, quando o São Paulo entrevistava candidatos, antes de contratar o Carpini, que ele pediu um prazo para conversar com o São Paulo, ele teria explicado agora, no momento do acerto, por que ele pediu esse prazo, mas isso foi visto inicialmente por uma esnobada, então, como se o Zubeldia não soubesse que o São Paulo é o clube mais glorioso entre todos os que ele já dirigiu na sua não longa, mas relevante carreira. Ele começou a trabalhar como técnico com 27 anos, porque a carreira dele como jogador terminou muito cedo por causa de uma lesão no joelho. Ele é o treinador mais jovem da história da primeira divisão argentina. E se você pegar a relevância das conquistas de todos os times que ele já dirigiu até hoje, dentro e fora da Argentina, não dá o São Paulo. Na verdade, não chega nem perto. O time mais glorioso que ele dirigiu foi o Racing, e o resto você soma todas, a LDU, soma tudo que tem de taça, não dá o que o São Paulo tem. Então, é claro que ele não esnobou ninguém, né? E se esse caso serviu para alguma coisa, serviu para valorizá-lo, porque o São Paulo teve que procurá-lo outra vez, claro. E aí as coisas acabaram acontecendo. Então, se o Carpini fosse um treinador, aí a idade importa pouco. O próprio caso do Zubeldia explica. Sim. Não importa quantos anos ele tem, importa o que ele já fez, aquilo que ele tem de história para contar. Um cara que começou tão precoce tem história para contar. Já tem mais bagagem que o Carpini ainda não tem, mas se fosse um treinador, não precisa nem ser dos mais experientes aqui no Brasil, um treinador que está lá, teoricamente, no meio da sua trajetória profissional. São Paulo teria demitido, colocado o Milton Cruz para trabalhar nas últimas atuações, enquanto procurava e acertava com o seu novo treinador. Mas esperou, depois do jogo contra o Flamengo, nas horas depois ali, a conversa andou, houve um acerto apalavrado com o Zubeldia, e aí sim, liberaram o Carpini do portal de transferências. Isso! Ele estava ali preso havia alguns dias. A história do portal de transferência é maravilhosa. Fala. A próxima bigorna a se tirar das costas é justamente essa que o Breler lembrou, que é o Rames. Eu acho que nem tem bigorna, viu? O Rames é tão anti tudo que o André Silva apresentou, no sentido de participação coletiva, participação no jogo, que eu acho que essa discussão não existe mais. Quando você pergunta sobre time titular, quem vai sair, eu já estava projetando volta de Lucas, voltas dos jogadores. Olha, tem Lucas, tem Rafinha, tem Luiz Gustavo. Sim. Luiz Gustavo também, bom lembrar, hein? Pois é. E a gente até esquece às vezes porque ele ficou um bom tempo fora, mas é um cara contratado para ser titular nesse Rafinha time. e Luiz Gustavo, como jogam dali para trás, acho que não vai ter muito problema. O Lucas, acho que sim. E o Rames, eu acho que tem que botar um ponto final nessa história. Esse rapaz está ali para contribuir quando ele puder, com a sua técnica refinada, a partir de momentos de jogo ou do adversário. Chega dessa história de impor escalação do Rames. Isso não faz sentido nenhum e o próprio andamento do time hoje mostra isso. A escalação do Rames compromete o coletivo. Ponto. Você pode ser o fã do Rames que você quiser, ver com aquelas teorias, né, que são muito mais ligadas à mística, como gosta o nosso Vitor Birner. A certa altura do jogo, ele vai fazer uma mágica, ele vai tirar um coelho da cartola. Mas não dá para bancar um cara assim, principalmente num time que se mostrou forte nos momentos, desde o Dorival, do ponto de vista coletivo. O São Paulo nunca foi um time que jogou como joga, por exemplo, a seleção da Colômbia. Para ficar na comparação fácil que todo mundo faz, né? Por que ele joga lá, o Rames, e não joga aqui? Porque lá tem um time montado para ele. Ele tem outro tamanho lá. Né? Aqui não é o caso. E tem mais, esse tamanho, ao longo de sua carreira, ele sempre teve muito mais na seleção do que em clubes. Ele é o recordista mundial de títulos sendo ausente. No São Paulo ele ganhou um título sendo ausente Sim. mesmo, nem foi. Sim, nem foi. No Real Madrid ele ganhava títulos assim, porque o Real Madrid é que ganhava os títulos, eles iam para ele, né? Então do Bayern de Munique para cá, o Rames tem sido isso, gente. Não adianta insistir. É isso aí, é essa a realidade.
Esse cara diferente, essa individualidade, porque São Paulo, você falou, é muito coletivo. Você pegar individualmente, não é um time de jogadores que individualmente podem resolver uma partida assim sozinhos, aquele cara que tira o coelho da cartola e tal. Se bem que tem o toca no Caleri que é gol. Tem o toca no Caleri que é gol. Mas é e esse cara seria o Lucas. Sim, São Paulo já tem esse cara, que é identificado com o clube, que é craque. Né? E que participa do jogo muito mais do que o Rames. E que participa do jogo e que tem esse senso coletivo, embora ele individualmente possa tirar coelho da cartola, ele tem um senso de coletividade que o Rames não tem. É isso. Então, cada vez mais, até comparando, né, o André Silva, posições diferentes, histórias diferentes no futebol, evidente, habilidades diferentes, mas o que esse cara entra e entrega, cada vez mais compromete o Rames. Não, assim, o Rames, ele ainda não se colocou como uma peça que não pode ser substituída em São Paulo. Longe disso. Eu não sei se vai se colocar, também acho já que teve não. tempo para isso, hein? Também acho que não, muito por conta da queda física na carreira. Eu até acho que o Rames teve, além da Copa do Mundo, que foi brilhante, né, em 2014 com a seleção colombiana, ele até teve bons momentos na carreira em clubes, no Porto, no Mônaco, oscilou e foi importante no Bayern, no Real Madrid, mas de lá para cá, a gente está falando de um jogador que não conseguiu ter uma sequência muito por conta da barreira física no Olympiacos, na Grécia. Aqui, ele já mostrou alguns lampejos do potencial técnico que ele tem. Mas a partir do momento que você coloca o Rames em campo, você tem que compensar muita coisa, principalmente sem a bola. Se é para você compensar para alguém, a gente até já discutiu isso em algumas oportunidades, esse cara tem que ser o Lucas. É isso. Porque ele tem um senso maior coletivo, eu acho que é um cara que vai contribuir mais sem a bola, e é um cara que precisa, hoje, também ficar mais confortável em campo. Ele já falou que ele gosta de jogar mais por dentro. Sim. Por exemplo, pensando no jogo de hoje, todo mundo acha que o André Silva está pedindo passagem. Eu também acho que ele merece mais minutos. Não estou falando aqui que ele tem que ser titular absoluto, nada disso. Mas eu acho que o Lucas hoje ele brigaria mais, até pela forma como o Zubeldia pensa de futebol, sem tentar prever o futuro, já prevendo um pouco, com o Luciano. Baseado no que a gente sabe com dele. o Luciano. Sim. Porque o Luciano hoje, ele era um cara com movimentação que ele vinha da direita, mas muito por dentro também. Então o Lucas, ele pode ser esse cara que vai flutuar por ali. Se tem alguma questão de quem vai entrar nesse time na parte ofensiva, vai entrar o Lucas. Você acha que não é nem um debate. Tem que ver no lugar de quem que ele vai entrar. Hoje o Milton Cruz vai com 3 zagueiros. Uma proposta que o Carpini tentou ali no final. Uma linha de 4, mas fazendo uma linha de 4, abre mais uma vaga. E pensando num 4-3-3, por exemplo, para manter essa ideia, eu vejo que o Zubeldia vai jogar com ponta, ou o Ferreirinha, ou o Eric, se estiverem bem, a tendência é que jogue pelo menos um. O André Silva fazendo essa função pelo lado, mas tendo liberdade para se movimentar, Caleri. E aí a briga, Luciano e Lucas no meio, Lucas jogando centralizado com 2 volantes, Alisson e Pablo Maia, com uma linha de 4 defensores e não com 3 zagueiros. Então, há vários cenários, determinadas variações, e eu não consigo listar as 3 primeiras, incluindo o Rames. E Breila. Porque mas uma variação. É o Luciano ali, talvez brigando... Tem o Galopo também, não vamos esquecer, né? Que está no banco, que também... O Galopo é uma opção interessante. Desculpa até te interromper, no ano passado ninguém pedia a titularidade do Rames. Porque o time estava funcionando, foi o campeão da Copa do Brasil. Isso. Era um time equilibrado, conjunto. Pressionava, deixava o adversário desconfortável, tinha um jogo que fluía também com posse de bola. A gritaria começou nessa temporada a partir do momento que o São Paulo não rendeu coletivamente com o Carpini, que veio a decadência. E aí, você está falando também do São Paulo, que precisa melhorar para entregar algo a mais para o Zubeldia fazer um trabalho superior, que tem muito jogador que entrega o departamento médico. Tem alguma coisa errada na parte física, no departamento médico. O Carpini chegou a ter, de fato, 12 jogadores de fora, jogadores importantes. Então, a gritaria ela veio muito dentro da análise do contexto do que o São Paulo não estava produzindo. Aí se pensava, esse camisa 10, lado romântico, o cara que vai resolver... Só que o futebol é um esporte coletivo, né? Não vai ser na individualidade do Rames. Ele vai ter que se adequar e mostrar que se adapta ao Zubeldia. Não é o Zubeldia que tem que chegar no São Paulo e se adaptar ao Rames. De novo, ele vai ter que tem que se enquadrar. Ele tem que se enquadrar dentro do... O treinador da aspas, era Rames, né? É o 3º treinador desse período do Rames Rodrigues no São Paulo. E ele 2 não deu fez certo. por onde? Ele não fez por onde, aí o Zubeldia também não vai. Se ele não se aplicar, também no pênalti infeliz do Luiz Felipe, né? Foi expulso. Ele não vai se dobrar ao Rames para ter que caixa. Porque é diferente. O que aconteceu?
A gente, de novo, esbarrando no assunto Rames, né? Não tem jeito. Porque não tem jeito, é uma novela. Mas assim, o que aconteceu? Carpini é um treinador com pouca experiência, que não tem as costas largas, como disse o André, costas estreitas. Estreitas. Né? Um treinador, né? sem estofo ainda, sem uma carreira, dois trabalhos em equipes menores. Então, assim, quando vem de cima uma entrevista como o Muricy deu, ou conversa com o Rames, vou colocar o Rames, é difícil para ele chegar e falar, não vou colocar, não vou bater, né? Bater a mão na mesa e falar, não vou colocar. O Zubeldia, a conversa também já vai ser outra. Ele pode não ser também um treinador assim, multicampeão, mas tem muito mais, né, estrada do que o Carpini, mais experiência, tem melhores trabalhos. É um treinador que a relação não vai ser a mesma, André. A relação não vai ser a mesma. De imposição, em algum momento se sentir pressionado a colocar. Ele é um cara que ele já tem um tamanho para falar, não vou colocar e pronto, meu time é esse e eu coloco se ele merecer. Eu acho que sim, como tem que ser com todo mundo, né? Independentemente da estatura do treinador ou a sua capacidade demonstrada antes de dirigir o São Paulo, ninguém pode ter uma cadeira cativa absoluta num time de futebol se não conseguir demonstrar isso para quem toma a decisão. É claro que esse assunto foi discutido, né? Entre a nova comissão técnica e a diretoria do São Paulo em relação num contexto em que todo o elenco, todos os jogadores foram abordados. Isso é bastante óbvio. Agora, de novo, não tem lugar para todo mundo. E ao mesmo tempo em que é complicado pensar que um jogador com a capacidade técnica do Rames Rodrigues, a experiência que ele tem, aquilo que ele já fez, não tenha lugar num time como o São Paulo, e se isso é verdade, a minha impressão é que as responsabilidades caem mais para o lado dele, embora não seja tudo para ele, eu não concordo com essa visão, é preciso entender que não dá. Até hoje não deu. Talvez o Zubeldia chegue com uma nova proposta para ele. Talvez ele entenda, não sei qual é o nível de dificuldade para que ele entenda isso, mas talvez ele chegue à conclusão que ele pode ser um jogador para entrar e fazer diferença, mas não necessariamente um jogador titular. Se é pouco para ele, se é pouco para a remuneração dele, todas essas coisas precisam ser bem consideradas e até hoje eu insisto, o Rames no São Paulo é uma situação mal explicada, desde o início. Desde a chegada. Principalmente na história da rescisão contratual, o pedido de desculpas uma semana depois. Então, nada mudou no comportamento dele. O que se falava é que não, agora sim, ele compreendeu, vai se dedicar, vai treinar, vai querer ganhar o lugar dele durante a semana. Sim. Né? Não fez isso. E já se lesionou no treino. Aliás, o Rames está fora do jogo porque se lesionou no treino. Jogou poucos minutos e se machucou de novo. E nesses poucos minutos ele nunca justificou, o Donan lembrou bem. A grita... Contra o Palmeiras ele foi bem. Entrou muito bem contra o Palmeiras. Mas muito pouco. Mas então, é o exemplo... Minutos, né? É o exemplo que se tem. Porque o time carecia. O time estava carente, a torcida estava carente. O São Paulo não criava nada. Claro que você vai lembrar que existe o Rames. Claro. E que talvez, que com muita pode, esse cara sorte, aqui no banco, quem sabe, uma bola. Aí começa toda essa teoria. Agora, se o time continuar respondendo desse jeito, com jogadores móveis na frente, com os gols saindo, com o Luciano trabalhando bem naquela faixa, ou com o Lucas de volta trabalhando bem naquela faixa, ninguém mais vai lembrar de Rames, né? O Rames é um produto da carência do São Paulo naquele momento. Nada acontecia. Então se esperava ali o pensamento mágico do jogador, lá desde a Copa de 2014. Concordo que o Donan não foi só a Copa de 2014, mas repare que para elogiar o desempenho do Rames em clubes, você tem que ir 4 clubes para trás. Ele nunca atingiu o protagonismo que todo mundo esperava depois daquela Copa do Mundo. Isso aí acho que não tem contexto. Não é só no São Paulo, é na Grécia. Na Alemanha. É o fim do Real Madrid. Na Inglaterra. É o fim na Alemanha. É a Inglaterra. Olha aí, 5. Os lugares de mais alto pode nível. colocar o Brasil já agora. Porque também, por enquanto, no Brasil, nada. Agora, completa. Pro bem do Zubeldia, o São Paulo tinha que zerar o assunto Rames. E zerar não é mandar o cara embora, rescisão de contrato, pagar multa, mas deixar claro pro novo treinador que ele tem autonomia total para gerir como quiser o caso Rames.
se ele vai usar por 10 minutos, por 5, e deixar isso claro também para o próprio Rames, porque a gente sabe que o Rames tem um histórico de bater de frente com alguns treinadores, principalmente nos clubes na Europa. Com o Dorival ali, ele chegou a demonstrar um descontentamento por ter sido pouco aproveitado. Então, deixar isso muito evidente. Olha, o Rames é um jogador como qualquer outro no grupo. E a partir do momento em que o São Paulo tratou o Rames como maior, ou quis furar essa fila na base ali da forçada de barra, a coisa não funcionou. E aí não cabe ao Muricy vir a público dizer, na minha visão, o treinador tinha que aproveitar mais. O Zubeldia precisa ter autonomia total. Se o São Paulo avaliou o currículo do cara, entende que é um técnico competente, entende que a ideia de jogo é o que o São Paulo quer e tem, de certa forma, casa com alguns jogadores do elenco, ele precisa ter o conforto para bancar quem ele quiser e para barrar também. Então, acho que é fundamental para que ele comece bem o trabalho, que o São Paulo zere isso e deixe muito claro para ele que ele pode utilizar o Rames como quiser. Agora, com Rames ou sem Rames, tinha uma nuvem no São Paulo, né? E parecia que estava tudo dando errado mesmo, coisas não andaram. Tirou uma bigorna das costas, porque o São Paulo realmente estava empurrando com a barriga essa situação do Carpini também, etc. Era o São Paulo com 2 derrotas do Brasileiro, que estreou com derrota na Libertadores, aí ganhou outro jogo também, na base do vamos empurrar, vamos lá, que tem que ganhar, era o Cobressal. Mas vamos, uma dose de realidade aqui. Vai. Vamos lá. São Paulo... Traga a realidade. Vamos lá. Vamos pensar no elenco do São Paulo. A gente falou do Lucas, São Paulo tem Caleri, São Paulo tem essa boa perspectiva com o André Silva, né, que chegou, fez boas partidas, na minutagem que teve, fez bons jogos. O Luciano, que já é um ativo ali é um operário. Rafinha, Luiz ali. Gustavo. Tem Rafinha, você tem Luiz Rato, Gustavo, você tem Pablo Maia, Muito você tem bons Galopo, você tem o Alisson muito recuperado pelo Nestor. Dorival, você tem o Nestor, você tem um bom goleiro. Não estou dizendo que é um super time, pelo amor de Deus. Mas, gente, não dá para agora, chegando um novo treinador, o Zubeldia, etc., olhar para esse time e pensar que o teto do São Paulo está muito baixo, que esse time pode muito... Quando eu digo pode muito mais, não estou dizendo que o São Paulo vai brigar por título. Mas o São Paulo tem uma condição de estar brigando num G6 de Campeonato Brasileiro. Eu sei que tem outros clubes também, mas estou falando brigando num G6 de Campeonato Brasileiro. Um time que pode ter uma situação de fase de grupos da Libertadores um pouquinho mais confortável. Aí depende muito do mata-mata da Libertadores, mas pode chegar numas quartas, de repente numa semi de Libertadores. Ir mais distante também numa Copa do Brasil. Gente, será que olhando esse elenco, será que também não estava... Era aquela carga pesada, aquela energia pesada no São Paulo e que encobriu um pouquinho o que esse elenco pode, o que esse elenco é capaz. É uma boa zaga, a gente falou aqui do Arboleda também. Sim. Gente, é um elenco, é um time interessante. Quando eu olho o São Paulo no início, né, projetando o Campeonato Brasileiro, eu olho para o São Paulo brigando na parte de cima da tabela por vaga em Libertadores. É isso. Eu acho que foi um elenco até que melhorou. Óbvio, faz muita falta o Beraldo, que hoje fez gol até, né, pelo Paris Saint-Germain contra o Lyon. Mas você tem, por exemplo, o Luiz Gustavo, que é um trunfo, pode ser também um zagueiro, pode ser um volante, né? Esse cara que sai jogando ali com a perna esquerda. Eu acho que o São Paulo, ele incorporou até o seu elenco no mercado. A gente acabou de falar aqui alguns minutos sobre uma dessas peças, que é o André Silva. A questão é, até que ponto os técnicos do São Paulo conseguem trabalhar com o seu elenco? São muitos desfalques. Mas eu acho, sim, que tinha um desgaste grande. O trabalho, de fato, do Carpini, nada contra ele. Acho que é um técnico competente da nova geração, não encaixou. Um início bom, com os principais objetivos. Ele foi campeão da Supercopa, ele quebra um tabu na Neoquímica Arena, mas depois tudo acaba caindo muito de nível. Olhando, sim, para o São Paulo, eu estou com você. Eu acho que é um elenco que tem potencial para brigar na parte de cima da tabela. E vai ser importante também a gente ver o pós dessa vitória. Porque o São Paulo tem uma sequência agora, ele vai para Guayaquil, vai pegar o Barcelona, né, pela Libertadores, e depois ele recebe o Palmeiras. Na outra segunda à noite. Na outra segunda, né? Já vai ter um clássico pela frente no Morumbi. Os dois já com o Zubeldia no banco. Exatamente, né? Tem que ver como é que vai ser esse impacto do Zubeldia. Mas olhando o elenco do São Paulo, para mim é um elenco para brigar, sim, por G6. É um elenco com boas opções, né? A gente tá vendo o Ferreirinha entrando aí. Quantos elencos do Brasil tem a opção no Ferreirinha? Eu gosto muito do Ferreirinha como um jogador marcado como jogador de segundo tempo, mas enfim, é uma opção tática, uma opção para o técnico mudar o jeito de jogar. A questão dos zagueiros, perdeu o Beraldo, mas hoje jogou com 3, pode jogar com 3, pode jogar com linha de 4.
é um elenco que oferece variações. Claro, ainda, na minha concepção, abaixo principalmente de Flamengo, Palmeiras e o potencial do Galo. Sim. Com os outros... Acho que do Inter também. Eu ia Inter, citar o Inter. Fluminense, eu acho que briga com esse. Parece mais homogêneo, parece bem distribuído. Eu acho que o São Paulo ele tem um problema na lateral esquerda, de falta de mais opções. Hoje o Wellington fez até um bom jogo, o Wellington. Achou até o Wellington um bom lateral. O jogador que foi até de seleção sub-20, mas a reposição é o Patrick. É um problema que os outros têm também. O Inter tem, o Grêmio tem, o Fluminense tem. Sim. O Fluminense tem a questão da faixa etária também. Não está muito distante dos outros todos. Agora a questão é astral. Se esse trabalho embalar, ele já chega hoje, ele chega com a casa arrumadinha depois dessa vitória. Não é legal você chegar numa casa arrumadinha, cheirosa, tá tudo certo? É melhor do que muito técnico que chega para apagar incêndio, né? Não é a situação. Agora, muita coisa influencia, né? Calendário. O São Paulo vai ter agora uma arrancada, aí, uma sequência de viagens, de bate e volta, de quilometragem. Tudo isso vai influir no trabalho. A volta, eu acho que uma prioridade para o trabalho, se eu assumisse como técnico do São Paulo, eu daria uma preço. Falava, como é que é? Esses jogadores aí eu vou ter de volta quando? E os próximos que se machucaram? O Carpini fez críticas ao DM do São Paulo recentemente. Não é o primeiro a sair com primeiro. problemas com o DM do São Paulo. Esse é um problema sério, isso atrapalha. Eu não digo que o trabalho do Carpini... O Carpini não caiu por isso. Claro. Caiu, antes de tudo, pela sua inexperiência. Talvez até no futuro a gente descubra que ele possa ser o técnico certo, mas no momento errado no São Paulo. Agora, esse é um problema que está afligindo outros técnicos do São Paulo. Isso precisa ser resolvido. São Paulo já tinha mexido nisso, mexido em departamento técnico, médico. Parece que não adiantou muito, né? E é jogador em tudo que é posição. O jogador vai e não volta. Não é só em relação a quando voltam esses. É como será o tratamento dos próximos. Sim. Tudo isso influencia num trabalho. Sim. Mas é um ótimo elenco. Quando a gente fala do São Paulo, a gente fala além de um time. Nós estamos num momento do futebol brasileiro que muita gente nem time tem. Sim. O São Paulo tem elenco. O trabalho do Zubeldia nem começou, né? Sim. Ele estava lá olhando de perto. Acho que o que ele deve ter mais gostado foi a postura mais agressiva do time, com e sem a bola. Porque você pode falar, né, no segundo tempo fica tudo um pouco mais fácil por conta das expulsões. Mas olhando o que o campo trouxe, o São Paulo controlou a partida inteira. Desde o início. Desde o início. 11 contra 11. Então, assim, aí já é algo diferente do ponto de vista de postura. Eu não acho que o São Paulo, de um dia para o outro, ele foi transformado, né? Você tem a saída do Carpini, o Milton ali comandando hoje, e um trabalho que vai se iniciar. Mas esse comprometimento, essa postura dos jogadores que estavam querendo, jogando mais leves, isso acho que favorece para o início de um trabalho. Então, falou assim, pode contar com a gente. Já tem uma disputa ali. Ele pensa futebol de uma maneira diferente. Ele pode modificar um sistema, né, como o Breyle falou, não necessariamente ele vai utilizar um esquema com 3 defensores, pode botar uma linha de 4. Então você já teve uma disputa ali. Hoje eu senti os jogadores mais leves, mas ao mesmo tempo inquietos para sair daquela situação complicada, para dar uma resposta. E o time deu uma resposta. Sim. 3-0 então para o São Paulo. Nessa semana o São Paulo pega o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores da América. Aliás, essa semana Bom, galera, o jogo entre o São Paulo e o Atlético Goianiense, o São Paulo conquistou uma grande vitória, um jogo que foi dominado pelo São Paulo do começo ao fim, conquistou uma vitória convincente por um placar de 3-0.
São Paulo demonstrou um desempenho bem sólido, né, durante toda a partida, dominando o jogo todo, criou diversas oportunidades de gol. Os gols foram marcados por jogadores importantes do ataque são paulino, como Caleri, Luciano e Ferreirinha, né? Uma boa atuação do André Silva, que criou diversas jogadas e foi o assistente, né, do primeiro gol. A equipe vem destacando a eficiência do ataque e, por outro lado, o Atlético Goianiense teve muitas dificuldades em impor seu jogo. Teve 2 atletas expulsos, né, durante a partida e não levou perigo ao gol do Rafael, né, o goleiro são paulino. E um outro jogo que também teve bastante expectativa em torno, pessoal, foi o confronto entre Palmeiras e Flamengo. As equipes ficaram no empate, né, não chegaram a balançar as redes. Foi um empate sem gols. Foi um jogo até disputado, com chance para ambos os lados, mas fica o destaque para um jogo bem picado, né, com bastante faltas, né, um jogo até violento. O resultado foi mais importante para o Flamengo, né, que sai do Allianz com 1 ponto. Por mais que o Flamengo tenha um grande time, né, um elenco muito qualificado, esse 1 ponto pode ser importante lá na frente, quando o Flamengo pode vir a brigar pelo título, né? Então, um jogo de volta no Maracanã entre Flamengo e Palmeiras pode ser um jogo decisivo para o campeonato. Bom, galera, é isso, ficamos por aqui. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Valeu e tamo junto.